os pais aqui presentes, aqueles que nos assistem. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Gálatas, capítulo de número 6. Culto da família, Dia dos Pais e também mês do cuidado com os membros, a membresia. Glória a Deus. Bom, você está aqui para adorar ao Senhor, né, conosco. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Só 2 versículos apenas. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Outra tradução está doméstico da fé. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela essa rica oportunidade de poder levantar pela manhã, poder respirar, poder caminhar, poder ter vindo à escola bíblica dominical, poder ter almoçado em família. Senhor, só temos motivos para lhe agradecer e poder estar aqui também nesta noite, para glorificar ao Senhor pela vida dos nossos pais, pela vida da família. E nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que a tua bênção esteja sobre cada um de nós nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando ao Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que sobre nós pais existe uma responsabilidade muito grande, um papel relevante para a família e para a sociedade, verdade? E a aplicação dessa responsabilidade que nos é investida é importante para o sustento emocional da vida dos nossos filhos e também para o sustento da sociedade. Já não é de hoje que nós vemos falando que a ausência dos pais dentro do lar traz comprometimentos muito grandes emocionalmente na vida dos filhos. E isso acaba reverberando na família, isso acaba reverberando também na igreja. Por causa dessa nossa falta de posicionamento. Ser pai não é apenas ter um título, ser pai não é apenas ser um reprodutor. Ser pai é cumprir o papel determinado por Deus através da sua palavra. E quando nós nos afastamos desses papéis, nós geramos sérios problemas na vida dos nossos filhos. E Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aqui é muito mais do que apenas ensinar princípios, ensinar valores. Isso aqui também é ensinar condutas, comportamentos. A presença ela é muito importante. Por isso que o texto não diz ensina o caminho. O texto diz ensina no caminho. Não é dizer para o filho, aquele caminho ali é bom, mas você está indo por outro. É importante nós entendermos isso, que o texto ele fala que nós precisamos ensinar os nossos filhos andando neste mesmo caminho que estamos ensinando. E aí, nós vamos entender aqui neste texto que o autor está dizendo, Salomão, que nós precisamos ensinar principalmente pelo exemplo. Pelo exemplo que nós damos para os nossos filhos. E também, esse texto aqui, ele nos ensina que ensinar o menino no caminho em que ele deve andar, fala sobre marcar presença, estar presente no mesmo caminho. E esta presença não pode ser apenas uma presença de passagem, mas uma presença com qualidade. E essa é a implicação que nós precisamos fazer
nós pais que estamos aqui, e eu estou falando especificamente para o pai, né, porque a mãe também tem o seu papel dentro do lar, mas como hoje é o dia do pai, é importante nós ressaltarmos isso aqui logo no início desta mensagem, porque o pai ele tem o papel de, além de ser provedor, além de ser protetor, além de ser aquele que promove o seu lar, ele também trabalha a construção emocional da família. O pai é aquele que contribui para a autoestima do filho. O pai é aquele que trabalha para a segurança, os filhos se sentir seguros dentro da família. O pai é aquele que é responsável do desempenho acadêmico do seu filho. Olha quantas responsabilidades nós temos através da nossa presença. E quando nós entendemos esses nossos valores, quando nós entendemos esse nosso papel, nós reduzimos os problemas de comportamento que muitas crianças hoje estão tendo, por causa exatamente dessa ausência. E pais, meus irmãos, não é só lá fora. Dentro da igreja, existem muitos pais ausentes dentro de sua casa. E essa ausência, em algum momento, ela vai comprometer a vida do seu filho. E não existe desculpas para isso, né? Eu estou trabalhando muito, porque às vezes a gente quer nos esconder atrás das nossas demandas, que realmente são grandes. Eu estou trabalhando muito, e preciso investir na vida dos meus filhos. E existe uma outra estatística que diz que quanto mais velho se tem filho, pior é emocionalmente para a vida daquelas crianças. Porque já não se há um tempo adequado e necessário dentro daquela faixa etária para se cuidar da criança, inclusive a perca da paciência. A perca da paciência. Então, nós como homens de Deus que estamos aqui, hoje nós estamos falando para um público cristão, é importante nós entendermos que além desses papéis existe a liderança espiritual, nós somos intercessores dentro da nossa casa, nós somos disciplinadores dentro da nossa casa, e esse papel é muito importante. A mãe, ela atua muito mais na área da emoção e o homem mais na área da razão. E o homem, como disciplinador, ele avoca para si essa responsabilidade. Quando ele passa essa responsabilidade para outros, terceiriza essa responsabilidade, ele compromete, esse relacionamento com os seus filhos. O pai foi chamado para isso, para ser aquele que vai dividir o filho da mãe, vai separar, aliás, o filho da mãe quando ele ainda é criança, que está sendo amamentado, quando está crescendo, vai chegar um momento que o pai vai ter que fazer aquele corte, para a criança poder se separar, porque até uma fase da idade da criança, ela não se vê longe da mãe, não se vê outra pessoa além da sua própria mãe. E o homem entra com esse papel divisor. Isso tudo é importante, irmãos, porque Deuteronômio, ele vai dizer aqui no capítulo de número 6, versículo 6, estou apenas introduzindo aqui uma palavra, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. 7, versículo 7. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-se. Quando nós entendemos isso, irmãos, isso dá ser pai e ser mãe dá trabalho. Dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não pode ser pai e mãe. Porque dá trabalho, vai empreender de você força, vai empreender de nós responsabilidades. E se nós falharmos nisso, Deus cobra da gente o que está acontecendo na vida dos nossos filhos. A Bíblia fala que o pastor dá conta, cada um de nós vamos dar conta a Deus, mas o pastor ele dá conta de si e dá conta da igreja também. Assim é o cabeça da casa, assim é o pai, assim é o homem. Ele tem responsabilidade dentro da sua casa. Se a sua casa está desmoronando, raros exemplos, assim, exemplos. Uma vez eu vi que o Cacá, a esposa dele, se separou dele porque ele era perfeito demais. Não sei se os irmãos viram esse noticiário.
Porque ele era perfeito demais, não dava para lidar com uma pessoa tão perfeita como ele. Então, assim, tirando essas raras, né, acontecimentos, nós, né, como servos de Deus, precisamos ter essa incumbência e responsabilidade de agir dessa forma. E quando nós estamos fazendo assim, quando nós estamos cumprindo com o nosso papel, nós estamos fazendo um bem para a nossa família. Nós estamos fazendo um bem para a nossa sociedade. Nós estamos fazendo um bem para a igreja onde nós pertencemos, porque vamos ter filhos com comportamentos abençoados. Nós vamos ter famílias abençoadas, porque a igreja é uma reunião de várias famílias, se tornando uma família só em Cristo. Então, há uma necessidade, Paulo vai falar isso aqui em Gálatas, capítulo de número 6, né, que nós precisamos estar fazendo o bem. Esta é uma responsabilidade de todos nós cristãos. Deus não abre mão, Deus não quer de maneira nenhuma ver você praticando algo ruim, algo mal, algo que não agrada a Deus. E Paulo, ele inicia esse versículo dizendo assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, ou semear o bem. Por quê? Porque fazer o bem cansa. Fazer o bem, às vezes, traz fadiga, principalmente quando nós não vemos retorno nisso. Você faz o bem e não tem retorno do bem. Você faz o bem e não tem retorno do bem. E você quer tomar atitudes que Deus não vai se agradar. Que é, às vezes, o pagar na mesma moeda. Né? É dente por dente e olho por olho. Isso foi na época da lei. Nós estamos agora na época da graça. Nós estamos na época do favor imerecido, né? De receber aquilo que às vezes nós não merecemos. Fazer o bem cansa. Quem tem filho, quem é pai, quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Você tem que pedir 10 vezes para ele a mesma coisa. Você tem que explicar 1000 vezes a mesma coisa. Por que não pode? Por que isso não? Por que eu não posso ir ali? Por que esse tipo de coisa não? Você tem que dar 100 nãos. 100 nãos para ele entender que é não. Aí tenta um não aqui, vai para o pai, depois pula para a mãe. Mãe, não. Aí volta para o seu pai, não. Não, porque... Aí passa mais um tempo, deixa eu ir, não. Não, porque isso cansa a gente. Mas é cansativo mesmo. Mas você precisa marcar posição. E tem pai que não marca mais posição. Tem pai, desculpa a expressão, irmão, que é mais frouxo do que, né, determinados tipos de pessoas. A mãe geralmente é mais sensível e tal. Vai falar com seu pai. Quando ela fala assim, vai falar com o seu pai, é porque ela está dizendo, passando uma mensagem para o homem, dizendo assim, ó, você que decide aqui, rapaz. Você é um homem dessa casa. Aí, pai, qual o problema? E tal, isso, aquilo. Aí libera. E as coisas vão se estragando, porque nós não sabemos aonde os nossos filhos estão indo, com quem estão se relacionando, o que eles estão ouvindo, o que estão assistindo. E nessa época que nós estamos vivendo no dia de hoje é pior ainda, porque agora eles não precisam mais sair, porque essas informações elas vêm para dentro da nossa própria casa através da rede social, através do telefone. E vão impactando esse crescimento, essa construção da vida dos nossos filhos. Então, entendam isso que Paulo está dizendo aqui, ó, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem, ele cansa. E quanto tempo nós devemos fazer o bem? O texto diz, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, ou seja, até você ver a colheita. Oh, aleluia. Hoje eu estava vendo minha prima colocar, minha prima já tem quase 70 anos de idade. E ela estava colocando, o pai dela já havia falecido, né? E ela postou algo assim, meu pai não teve muita cultura, meu pai não teve,
não chegou a concluir o 2º grau, mas ele sempre dizia assim, se ela tem 70, o pai talvez hoje estaria com 100, 100 e pouco. Olha a época que o pai era, né? Um homem da roça, humilde, sim, falou assim, minha filha vai ser doutora. Minha filha vai ser doutora. E ela estava postando a foto do pai e a foto dela quando ela se formou em juíza, no alto do Península, aqui na Barra da Tijuca, falando, pai, eu gostaria tanto de mostrar, mas não teve tempo, porque o pai dela morreu quando ela tinha 16 anos de idade. Mas eu cumpri o seu sonho. Hoje eu sou uma doutora. Coisa linda, irmãos. Né? Um pai que insistiu, que ensinou, que inculcou na cabeça dos seus filhos. Você precisa entender isso. Vão te tentar desviar de tudo que é isso, mas fique naquilo que teu pai está ensinando, que tua mãe está ensinando, porque se você seguir esses princípios, você vai ser bem-sucedida. Então, nós pais não podemos parar, por quê? Porque só podemos parar quando eles chegarem ao momento da colheita. Quando eles se formarem, quando eles já tiverem concluído aquilo para o qual nós sonhamos com eles lá atrás. E esse esforço, ele é muito importante. O texto diz, por isso, não se canse. Ô irmãos, mas hoje está aqui um Deus que renova nossas forças. Eu vim hoje para cá para clamar a Deus para renovar a força de paz aqui hoje. Porque às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de largar, dá vontade de liberar. Às vezes, irmãos, crianças com 12 anos, 13 anos, tem para falar, desisto. Já não dá mais. É muito rebelde, irmão. Tem criança. Existe um transtorno hoje na psicologia chamado TOD. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Que é o transtorno opositor desafiador. Irmãos, a criança que desenvolve esse tipo de transtorno, ela é terrível. Porque ela não só se opõe à vida dos pais, ela desafia eles, ela parte para cima. Ela xinga. Às vezes a gente vê algumas coisas na internet sobre isso. Crianças chutando tudo e dentro de casa. Nós estamos chegando a um nível que isso está se tornando uma doença psicológica e que precisa muito de graça de Deus, de renovo de Deus para suportar isso. Porque senão você vai dizer assim, chega, não dá mais. Mas eu vim aqui dizer em nome de Jesus, agradeça a Deus pela vida dos seus filhos. E peça a Deus para renovar as suas forças nesta noite. Fala, Senhor, me dá força para não desistir da minha filha, não desistir do meu filho. Até que ele venha ter uma colheita abençoada para a glória do nome de Jesus. E desistir do filho não é só investimento financeiro, é vida, irmãos, é exemplo, é comportamento. Os nossos filhos precisam ver a sua dedicação, a sua interação com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual com Deus. A sua presença ali em cima deles, dizendo isso não dá, isso não pode, isso não deve, não faça isso, não vá por esse caminho, calma, vai chegar o momento, vai chegar o tempo, segue o que teu pai está fazendo, nós já passamos por esse caminho, nós sabemos o que é isso aí. E aí os filhos estão olhando, estão vendo a sua insistência. E eles vão andando. Irmãos, tem pais com filhos com 9 anos que falam assim, eu não quero ir para a igreja hoje. 7 anos de idade. Então tá bom, fica em casa. Seu irmão mais velho. Não quero ir para a igreja, não quero ir para o colégio, né? Qual pai que não já teve um filho no momento acordando e falou, hoje eu não quero ir para o colégio? Acho que meu filho quase todo dia, se deixar ele falar isso. Não quero ir para o colégio. Não, vai sim, acorda, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, minha esposa está lá, vamos lá. Porque esse desgaste, ele é importante. A gente tem que insistir. Eles não sabem, nós já passamos por esse caminho. Os nossos pais passaram por esse caminho e pavimentaram a estrada por onde nós estamos passando, e está bem melhor do que antes, hein? Está muito melhor do que antes, falo para os filhos que estão aqui.
Hoje a tecnologia vem para ajudar muito. Tem filho hoje, tem criança hoje que fala assim, quando o professor passa um assunto sobre descobrimento do Brasil, um exemplo, né? Aí ele vai lá para a inteligência artificial. Me ajuda aí, inteligência. Fala aí sobre o que é o descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. Aí eles ficam estudando sobre dentro daqui, da inteligência artificial. É assim. Isso está chegando até na igreja. Né? Você quer preparar uma mensagem, você pede, me dá uma mensagem sobre Mateus capítulo 10, versículo 15. Aí monta a mensagem todinha. Já não precisa mais orar, jejuar, subir monte, não precisa mais nada, é só você botar aqui que você sai. Só que a mensagem ela não sai com a unção de Deus sobre a vida. A mensagem estudada ela precisa ser regada com oração, com palavra, com graça, aleluia, com presença do Espírito Santo. Isso é importante. Isso pode ajudar até para estudo. Aí é outra coisa, né? É mais uma ferramenta para estudo. Mas não podemos abrir mão, né, daquilo que nos conecta com o céu, aquilo que nos conecta com Deus. Então a minha oração nesta noite é essa, que o Senhor renove as nossas forças para que a gente não desista dos nossos filhos, aleluia, dizendo para ele, você vai chegar nessa posição, você vai fazer isso, porque a circunstância em volta dele quer paralisá-lo, a circunstância em volta dele quer colocá-lo para o lado, mas é você, pai, é você, mãe, que vai estar ali. Você talvez não teve a oportunidade, eu também não tive a oportunidade, mas eles agora têm essa oportunidade e nós precisamos investir nos nossos filhos. Precisamos tomar cuidado com isso. Até quando? Até o momento da colheita. Qual é o momento da colheita? O que quer dizer isso? Porque o texto diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. O momento da colheita, qual é o momento da colheita? É o momento que a fruta já está madura, já está pronta, já está preparada, né, para ser colhida. Existem algumas frutas que às vezes são tiradas um pouquinho antes, para dar o tempo de chegar até o seu, né, o produtor, sair do produtor para chegar até a pessoa que compra, né? Tem gente que quando vai no hortifruti, às vezes prefere comprar banana até verde ainda, né, do que a madura, porque amadurece muito rápido, né? Mas esse é o momento de estar maduro. Nós não podemos largar as mãos dos nossos filhos até ele estar maduro. E tem filho que só vai amadurecer com 20 anos. Com 22 anos, 24 anos, está nessa idade toda, ainda não amadurece. E os homens demoram muito mais para amadurecer do que as meninas. Não amadurece. Tem comportamento ainda infantil. E Paulo está dizendo isso, né? Olha o que diz aqui, hoje nós estávamos falando isso lá na classe da escola dominical, Mateus capítulo de número 5, lembrei isso aqui, Mateus capítulo 5 diz assim, eu porém vos digo, versículo 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Paulo está dizendo no texto que nós lemos que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, mas essa palavra cansar de fazer o bem não é só em relação aos nossos filhos. Nos cansar de fazer o bem não é só em relação à nossa família. Cansar de fazer o bem é em relação a todos. E aqui que eu quero entrar para concluir esta palavra. Fazer o bem a todos. E é interessante que o texto diz assim, ó. Então, enquanto temos tempo, Deus está te dando tempo. Deus está te dando oportunidade. E nós não estamos aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando.
Deus está nos dando condições, mas nós não estamos aproveitando as condições que Deus está nos dando para fazer o bem, para fazer aquilo para qual Deus tem nos chamado. Às vezes por conta das lutas, por conta das provações. E Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando. Ou seja, fazer o bem, segundo Paulo, quando você não deixa de fazer o bem, não é que quando você deixa de fazer o mal, quando você não está fazendo coisas ruins, mas também não está fazendo bem, você também está pecando. Quando deixamos de fazer aquilo que é bom para alguém, quando deixamos de fazer aquilo que é bem para as pessoas, e nós não fazemos, há um erro de Deus em relação às nossas vidas. Um erro das nossas vidas em relação a Deus, aliás. E aí nós precisamos ter esse entendimento que há a necessidade de fazer. E ele diz aqui, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Mas aonde nós vamos aprender a fazer o bem? Começa dentro de casa. Começa na família. Começa nas nossas relações mais próximas. É ali que nós aprendemos com o pai, com a mãe. Dentro de casa, o que precisamos fazer do lado de fora de casa. Mas o texto, ele é interessante, que ele diz assim, ó, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Deus, ele quer de cada um de nós que nós sejamos uma comunidade do bem, uma comunidade que faça o bem. Cada um de nós podemos fazer o bem de várias formas, de várias maneiras. A pergunta é, que bem você está fazendo? Quando nós fazemos o bem apenas à nossa família, parece até que nós somos um pouquinho egoístas, porque só pensamos nos nossos. O que mais alegra o coração de Deus é quando você, além de fazer para a sua família, você também pula esse muro e vai fazer bem com outras pessoas que precisam da sua ação social, que precisam da sua ajuda. Mas Paulo está dizendo assim, olha, nós precisamos fazer o bem, nós precisamos fazer o bem a todos, mas olha, tem uma prioridade. A prioridade é a família da fé. A prioridade é a nossa comunidade. São os domésticos da fé. Paulo está falando aqui, ó, esse relacionamento. Nós não podemos deixar de fazer o bem aos membros do corpo de Cristo. Nós somos os domésticos da fé. Nós somos a família da fé. Nós não podemos ver nossos irmãos passando por dificuldades, por necessidades, e não trazer isso para nós. Mesmo que a gente não possa fazer nada, nós podemos buscar ajuda de alguma forma para poder ajudar esta pessoa, e isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Às vezes nós queremos ajudar alguém, aí Deus vai e libera algo para a nossa vida, aí quando chega na nossa mão, falou, poxa, isso aqui dá para fazer isso, isso e isso. Mas você não pediu a Deus para ajudar alguém? Eu disse isso hoje na escola dominical, Deus tem prazer de abençoar quem é abençoador. Deus tem prazer de liberar bênção sobre aquele que libera bênção sobre a vida dos outros. Deus tem prazer de derramar a sua graça sobre aqueles que derramam a graça que está nele, sobre a vida dos outros. Aleluia. Quando nós somos distribuidores das bênçãos de Deus, irmãos, Deus, ele libera a bênção dele sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus, ele libera a graça dele sobre as nossas vidas. Quanto mais fazemos o bem, mais somos alvos da bênção de Deus sobre nós. Quanto mais ajudamos os outros, quanto mais estendemos as mãos dos outros, a época que Deus mais me prospera é a época que eu mais abençoo a vida dos outros. Eu falo, meu Deus, ainda tem dinheiro. Esse mês sobrou. E ajudei isso, ajudei aqui, ajudei ali, ajudei lá, ajudei cá, né? E às vezes quando a gente não ajuda, não dá para o que a gente está fazendo. Então que o Senhor renove as nossas forças do dia de hoje. Que o Senhor guarde as nossas vidas de uma forma especial. Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero liberar esta palavra. Aleluia.
Deus